Como eu prometi, o bicho vai pegar. Agora, os fantasmas que envolvem a morte de Marielle não deixam Bolsonaro dormir. E a mentira, como tem um ditado, ela tem perna curta, parece que a perna curta também alcançou a família. Escândalo bate na porta, mas é de forma incontroversa. Ontem eu disse por brincadeira, e chamei aqui a atenção, Cláudio, dizendo assim, se ali tem uma coisa parecida com porco, tem cabeça de porco, tem orelha de porco, dente de porco, tem rabo de porco, pata de porco, você vai dizer que é um pavão? Não cola. Não advogo pela teoria do domínio do fato, que é o que parece, por parecer, você não precisa sequer ter a prova. Eu não advogo isso. Eu acho que é necessário ter a prova. Mas quando o porteiro do condomínio do senhor presidente da República, então deputado federal, diz que, aliás, não só disse, ele anotou numa lista de atividades do condomínio que o senhor Élcio chegava no condomínio e ele pedia para ir à casa do senhor Bolsonaro. Ele ligou para a residência do presidente pedindo autorização para o senhor Élcio entrar. Seu Élcio entra no imóvel. Ele observa nas câmeras que o senhor Élcio não se dirige à casa do presidente da República. Se dirige a um outro imóvel. De quem? De um cúmplice do assassinato de Marielle. Olhe bem. Esses dois juntos saem daí para consumarem um assassinato. Mas antes disso, como ele observou que a pessoa não foi para o imóvel do presidente, ele liga de novo. Quem atende novamente? O senhor Jair. Ele disse, olha, senhor Jair, o rapaz, Élcio, que disse que ia para sua casa, não foi para sua casa, foi para a casa tal. A casa de Rony Lessa. Disse, tudo bem, já estou sabendo. Ok. Legal, permitido. Afinal de contas, quem é um rapaz, um porteiro para teimar com o dono de um bangalô e quem é o porteiro para teimar com o deputado federal, né? Bom, o porteirinho ficou na dele, sim senhor, acabou-se. Depois do assassinato da Marielle, depois que a polícia começou a investigar, foram ouvir o porteiro. Por quê? Porque encontraram indícios de que o carro foi pegue perto do condomínio do Bolsonaro, o carro que eles usaram no assassinato, e por aí vai, a série de coincidências que eu estou dizendo, atribuindo ainda como coincidências. Mas são tantas as coincidências que batem na porta do presidente. Amizade com os milicianos. Os dois estão presos, tanto o Élcio quanto o vizinho. O fato do filho do Bolsonaro namorar com a filha do Rony Lessa. O fato deles estarem sendo homenageados sistematicamente pela família Bolsonaro, por terem emprego na Assembleia, por terem emprego na Câmara, por terem relacionamento. Então, aquela coisa que parece um porco, tem orelha de porco, tem olho de porco, rabo de porco, vive na lama, pode ser que não seja porco, pode ser que seja um avestruz. Mas vamos adiante. Aí, na pressa, para formular uma argumentação que isentasse o presidente da República, que enlouqueceu lá no Catar, disseram o seguinte, o filho dele, Carlos, que é um dos suspeitos, foi na portaria do condomínio e teve acesso ao programa telemático de comunicação do condomínio. E lá verificou que no mesmo horário o condômino, o porteiro teria se comunicado com o imóvel do Rony Lessa, e o Rony Lessa é que teria autorizado o senhor Queiroz, que é o... como é o primeiro nome dele, que eu disse há pouco, não estou lembrando, mas é Queiroz também. Élcio Queiroz, ele tivesse a oportunidade de... tivesse a oportunidade de entrar no imóvel, enfim, aquela história toda, aquela situação. E eles entraram, mas o que me causou perplexidade é que o Carlos Bolsonaro tenha ido na portaria, num processo que corre em segredo de justiça, ter manuseado provas, e agora existem suspeitas
que elas tenham sido manipuladas. A Polícia Federal disse que o Ministério Público foi muito assodado, dizendo que o porteiro mentiu. Eles não têm essa comprovação de que o porteiro mentiu. Sequer o rol das ligações telemáticas foi periciado. Não se sabe se houve adulteração. A Polícia Federal desconfia que houve adulteração. Então, senhores, o que é isso? Doutor Cláudio, que loucura é essa? Que Brasil é esse? Que maluquice? Boa tarde, Alfredo. É uma situação que hoje, no Brasil, estamos vivendo uma guinada do que eu chamaria de uma postura absolutamente autoritária e dissimulada. Essa questão, esse fato aí, envolvendo a narrativa do porteiro, ela é absolutamente consistente. Veja, dizem que o porteiro recebeu ou foi obrigado a mentir. O próprio presidente da República sugeriu que o delegado estadual estivesse praticando um crime no momento que ele fez inserir declarações falsas no termo. Só que o porteiro, olha a situação, o porteiro, no dia que foi do assassinato da Marielle, ele anotou, ele não sabia nem o que ia acontecer. E ele anotou. Qual é a intenção dele prejudicar o deputado de forma pretérita? Ou, então ele quem o pagou é um vidente. Porque ele disse, olha, anote aí. Então ele não, o fato dele ter anotado presume-se verdadeiro a narrativa dele. Porque ele não teria anotado se ele não tivesse ligado. Porque ele não teria nenhum interesse. Uma coisa é ele ter mentido agora, para tentar envolver o presidente da República por questões políticas, alguém o pagou, sei lá o quê. Outra coisa, né, e aí, é ele ter anotado. Esse é um fato pretérito, que não se relaciona, nesse momento atual, com a questão política. Bom, Luiz Nassif, um jornalista muito conceituado no nosso país, ontem publicou a seguinte matéria. Coloca aí a imagem aí, vamos ver aí. Nassif revela: condomínio de Bolsonaro não tem interfone. Já não tem interfone de algum tempo. Então, como é que o filho, Carlos, vem para a imprensa e convence as autoridades públicas, inclusive o PGR, Aras, a dizer que o porteiro é mentiroso? A pedirem instauração de processo com base na Lei de Segurança Nacional. Que maluquice é essa? É para constranger a testemunha? O nome disso é crime no direito. Ricardo Diamante, que é um homem que gosta de humor, está aqui. Mas veja que essa piada. Especialistas apontam lacunas na perícia da gravação de ligação em que Lessa libera a entrada de Elcio no condomínio de jornal. Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Vamos aqui fazer uma brincadeira, Ricardo. E o Juninho vai me ajudar nessa. É bem facinho. Eu ligo para casa aqui do Dr. Cláudio Justo e digo: Dr. Cláudio, tem aqui o Juninho para entrar na sua residência. Pode entrar? Aí o que é que o Cláudio ia dizer? Diga, Cláudio. Entra, está liberado. Está liberado. Agora eu vou fazer outra coisa. Ricardo, tem uma pessoa aqui com o nome de Elcio. Quer entrar no imóvel. Aí eu pego a fala dele aqui. E coloco. Pode entrar, Pode entrar, está liberado. Para todos os efeitos, quem disse o está liberado, sempre vai dizer está liberado, pode entrar. Nunca vai dizer, pode entrar se for o Elcio Queiroz. Ninguém vai dizer isso. Não, pode entrar. Então essa fala pode ter sido muito bem editada. Pode ou não pode? Pode sim. E o porteiro pode ter ligado duas vezes. Ter ligado para o presidente, para o deputado, porque quando viu que o porteiro que o Lessa ia para outra casa, ele ligou para outra casa. Não, ele disse que ligou as duas vezes para o presidente. Quem atendeu foi o próprio Jair. Mas confirmando que sei para onde ele vai, ele poderia ter ligado para o outro morador. Sim, mas não uma terceira. Ele ligou para o senhor Jair, pelo que ele disse. Pegando tudo que você falou no começo,
na sua abertura. Antes de você continuar, você vai me deixar o nome do seu estilista para me nome do meu assim pro próximo programa. O nome do meu estilista chama-se Última Hora. Última Hora. Convite de última hora. Então, o que me preocupa nisso tudo, é o que você falou na sua abertura, o que me preocupa nisso são você não poder mais confiar nas instituições. Você não confia mais. O que é que acontece? Muita gente que embarcou nessa onda conservadora, nessa onda Deus acima de tudo, o Brasil acima de não sei, nem sei. Muita gente que embarcou nessa onda, eles já abriram os olhos. Quem está nessa onda ainda são aqueles mais xiitas, que não querem dar o braço a torcer, de dizer que eu fiz besteira, né, passando o pano em tudo. Mas o que me preocupa é que realmente eu não vou chegar aqui e dizer o presidente mandou matar. Não, só estou dizendo. Não estou dizendo. Não, só estou dizendo, mas tem gente que já está dizendo, tem gente que já... O que me preocupa são as investigações que a gente não tem mais certeza se elas vão ser investigadas da maneira que é para ser. Muita gente no país já vai dizendo assim, não vai dar em nada. Essa falta de fé na justiça, essa falta de fé nas instituições é que me preocupa. Porque o rapaz ontem já estava falando, ele todo dia, como o nosso nobre amigo fala, todo dia tem uma besteira. Todo dia tem uma besteira, todo final de dia tem uma desculpa e ninguém faz nada. A pessoa pode elogiar torturador, tá na Constituição que não pode, mas não acontece nada. Teve um dia aí que estava homenageando um general nazista. Estava desse jeito, homenagearam o general nazista. General nazista, sabe? Com a comenda. Com a comenda. E o outro... Que você chega lá na Alemanha, você tem vergonha. O próprio Bolsonaro, quando deputado, na época do impeachment, elogiou publicamente na tribuna o Ustra. Não, ele foi para aquele Roda Viva e foi pedido a ele, diga um livro de cabeceira. É o livro do Ustra. Então, o que é que acontece? Os filhos usam o Ustra Vive. Né? É um absurdo. Então, todo dia, essa Constituição está sendo arrancada uma página. E ninguém faz nada. Por quê? Porque o chefe, que ele usou como escudeiro, o escudeiro dele, que é o Sérgio Moro, né, só investiga o que é de interesse do governo. Então você fica assim, olha, promotora do carro. Olha aí, essa moça, apareceu ontem. Aí não tem a menor condição dela continuar para uma investigação que tem um envolvimento, o possível envolvimento É a mesma coisa você colocar um árbitro para apitar uma partida sendo torcedor do Não, time. ela não pode, nem como promotora de justiça, assumir uma postura dessa. Essa é a primeira coisa. O promotor de justiça não pode assumir um partidarismo nesse nível de militância. Bom, Júnior, como você disse aí, o juiz não pode torcer por um time. Mas o MP do Rio de Janeiro, o mesmo MP que foi bater na porta do ministro Dias Toffoli, presidente do STF, dizendo que ali, no processo, o porteiro havia citado o nome do então deputado federal, Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, o que torna o processo prevento para o STF, isso é, de competência exclusiva do STF. Eles pediram isso há 20 dias atrás. Até hoje, o Toffoli nem disse que sim, nem disse que não. Tá? Com o silêncio do STF, o processo continuou correndo em primeiro grau, porque ele não para, né? A não ser que ele invocasse a competência para si. Não fez. Tá? Mas o mesmo Ministério Público que foi bater lá na porta do STF dizendo que tinha sido citado o presidente, é o mesmo Ministério Público que hoje está dizendo que o porteiro mentiu. Não tem aí uma camisa como a da promotora por trás dessa história, uma torcida por trás dessa história? Será que há isenção ou na primeira iniciativa ou na segunda iniciativa? Será esse choque de intenções? Não há partidarismo nisso? E uma coisa importante, o Alfredo, de destacar, que quando qualquer investigador sabe, qualquer órgão, você tem, para desqualificar o testemunho, você tem que dizer que existe uma motivação por trás dessa mentira. Ou seja, o que é que levou esse indivíduo a mentir?
Então, até então, a presunção de que ele falou a verdade está relacionada a que ele anotou ao tempo, antes do homem ser presidente, Tem uma brincadeira nas redes sociais que o homem está dizendo assim, eu estou sem fazer nada, vou já acusar ali, porque não é perigoso. Não, disseram ontem, eu até brinquei aqui com brincadeira, estão apertando o motorista e ele começou a duvidar se era o seu Jair mesmo, ele está achando que era o Lula. Eu estou assim, estou sem fazer nada, acho que eu vou acusar o presidente. Não é perigoso, não. É não, muito engraçado, né? Ele foi... Não tá doido? Ele foi pago ou constrangido pela esquerda para fazer uma coisa como essa. Rapaz, então tem premonição. Tem evidente, porque ele fez tem isso evidente lá aí, né? atrás, anotou. É verdade. Evidente. Senhores, vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já. E aí, meu povo? Sabadão, programa do Bezerrão. Muito forró com ele,